nós cultivarmos a autoridade mediante a verdade da palavra, é esse segundo ponto. Me ajuda na leitura. O que é que diz aqui? Existe um princípio que é o seguinte, princípio bíblico. Eu tenho que ensinar a Bíblia segundo a sã doutrina. Quem fala a Bíblia tem que falar a Bíblia conforme o crivo e o parâmetro da sã doutrina. Você quer ensinar a Bíblia, você tem que aprender doutrina. Eu quero te mostrar esse princípio. Em primeiro lugar, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Abra comigo a sua Bíblia. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Ainda no capítulo 4 nós estávamos lendo. Olha o versículo 2. Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra com doutrina. Eu não posso falar a palavra de Deus sem estar baseado, sem estar norteado, direcionado por doutrina. Porque onde você lê na Bíblia a doutrina emana do texto bíblico. A doutrina está entrelaçada em cada versículo da Bíblia. É impossível separar a Bíblia de doutrina, doutrina de Bíblia. Veja ainda o apóstolo Paulo recomendando a Tito, capítulo 1, versículo de número 9. Avance um pouquinho só na sua Bíblia. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Olha esse princípio mais uma vez. Versículo de número 9 diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a sã doutrina. A palavra fiel, ela é conforme a sã doutrina. Eu não posso desassociar, separar. Eu não posso dizer, eu vou comprar só livro devocional. Eu vou comprar agora só livro devocional, porque eu gosto de Bíblia assim um pouco mais amena, mais romantizada. Não. Bíblia, ela está entrelaçada com a doutrina, e a doutrina entrelaçada à Bíblia. Se você fala Bíblia, você tem que falar conforme a sã doutrina. E a sã doutrina provém das Escrituras. Mas ao lidar com a Bíblia segundo a sã doutrina na escola bíblica dominical, eu preciso fazer duas coisas com essa palavra. Por exemplo, domingo agora você vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. É Bíblia e doutrina. É a Bíblia falando de uma doutrina, a segunda vinda de Cristo. Eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que explicar corretamente a Bíblia e doutrina. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a palavra não é minha. A palavra é de Deus. A palavra tem dono. A palavra tem Senhor. Eu sou mensageiro. Eu sou instrumento. Eu sou servo cativo à verdade da palavra. O que é que eu vou fazer domingo pela manhã? Eu vou explicar a doutrina da segunda vinda de Cristo conforme a Bíblia. Explicar corretamente. Explicar claramente. Meus amados irmãos, eu não posso torcer a palavra. Eu não posso subtrair conteúdo da palavra. Eu não posso adicionar nada à palavra. A palavra já está pronta. Só ensine, só pregue. Deus já deu ela completa. Não precisamos reinventar nada. A primeira função do educador cristão é explicar corretamente a palavra segundo a doutrina.
Faça isso. Se você fizer isso, você tem a autoridade de Deus na tua vida. Você tem a autoridade espiritual que flui da palavra. Mas sala de aula da EBD não é sala de aula de seminário teológico. Eu não posso chegar numa sala de aula da escola dominical e explicar conceito, explicar a palavra no grego, explicar esta teoria, aquela outra teoria. Sala de aula da EBD não é sala de aula de seminário teológico, de faculdade teológica. Eu tenho que explicar a palavra e a doutrina corretamente para eu poder fazer uma segunda coisa: aplicar a Bíblia e a doutrina à vida. A Bíblia e a doutrina na escola dominical é para o aluno aplicar no cotidiano, na vida. Tem que fazer sentido prático. Meus amados irmãos, observe, portanto, que a aplicação é você tornar o conteúdo da Bíblia segundo a doutrina em algo que seja possível experimentar na prática. Quando nós falamos de aplicação do texto bíblico, nós estamos dizendo o seguinte: você tem que ser capaz de dizer ao teu aluno mais ou menos da seguinte forma: olha, porque você entendeu esta doutrina, agora você deverá viver assim. Prática. O aluno que entrou na sala de aula que você vai ministrar, ele vai ouvir a explicação da palavra de Deus segundo a doutrina, e esta palavra segundo a doutrina tem que dar diretrizes práticas para a vida dele, tem que ter efeitos na vida dele, no modo dele viver. Pois não? O próprio Jesus colocou esse princípio em prática, né? Quando ele ensinou os discípulos, ele dizia: se souberdes estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se souberdes estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Por quê? Porque a própria Bíblia, diz um autor, que a própria Bíblia, ela não quer apenas ser sabida, mas vivida. Deus se manifesta em sua palavra, não apenas para informar a respeito dele, mas para transformar a vida de todos aqueles que sabem a respeito dele, para que vivam conforme a sua vontade na sua palavra. A isto, nós atrelamos um princípio chamado, repita comigo, princípio da utilidade da palavra. Com base em quê? Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura é útil. Olha a utilidade aí. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para ensinar, para corrigir, para repreender e para educar a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa. Toda a palavra de Deus, toda a doutrina, ela tem utilidade, ela é útil, ela consegue traduzir transformação no nosso modo de viver. O professor tem que ser capaz, portanto, de estudar a doutrina, não só para explicar, mas para aplicar. Eu preciso, depois de estudar e entender a doutrina, eu preciso olhar para essa doutrina e perguntar: como essa doutrina pode ser aplicada na minha vida e na vida dos alunos? Como essa doutrina vai mudar a minha forma de viver e a forma de viver dos meus alunos? Isso é a aplicação da palavra. Nós precisamos explicar corretamente e aplicar de modo relevante a palavra do Senhor. Os irmãos entenderam até aqui, amém?
Vamos avançar um pouquinho então, eu quero encerrar esse ponto, fazendo uma rápida, possibilitando a você fazer uma rápida autoanálise. Coloquei aqui algumas perguntas. Vamos ler a primeira pergunta. Você poderia nesse momento citar o plano da salvação, e para este plano você citar textos bíblicos que fundamentem a tua explicação? Você seria capaz de fazer isso agora? Segunda pergunta. Vamos ler? Você sabe citar 3 versículos do Novo Testamento que falem sobre o ministério de ensino, sua natureza e seus propósitos? Você seria capaz agora de dizer: a minha vida de professor, o meu ministério de ensino está baseado nesse texto, que fala sobre o que é ensinar, que fala da natureza desse ensino e que fala dos propósitos do ensino. Você é capaz de fundamentar biblicamente a tua prática de professor, de educador cristão? Terceira pergunta, me ajude na leitura, por favor. Você sabe, você conhece o documento oficial da nossa doutrina, do que cremos, de como vivemos? Próxima pergunta, vamos lá? Você pode resumir as principais doutrinas da fé cristã, citando para cada uma 2 ou 3 versículos bíblicos. Você saberia me dizer qual é o entendimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus sobre as Escrituras, sobre os anjos, sobre o ser humano, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a pessoa de Deus, sobre a Trindade, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre os eventos futuros? Última pergunta dessa breve autoanálise. Em média, quantos livros você compra e estuda no ano para o seu aperfeiçoamento didático, bíblico e doutrinário? Se eu fosse te visitar hoje, professor de escola dominical, quantos livros eu encontraria na tua biblioteca particular sobre Bíblia, doutrina e didática? Faça essa autoanálise. Essas perguntas nos ajudam a analisar como está a dimensão bíblica e espiritual no nosso ministério de ensino. Mas avancemos um pouquinho mais. Porque a autoridade na dimensão bíblica e espiritual, ela não decorre só do estudo continuado da Bíblia e da doutrina. A autoridade também, ela vem do cultivo de uma vida de oração. Vamos ler aqui, por gentileza, que além de estudo continuado em Bíblia e doutrina, além do ensino com explicação e aplicação da Bíblia segundo a sã doutrina, é necessário o que ainda? Terceiro ponto, o que é que diz? Ensino sob oração fervorosa. Meus amados irmãos, observe comigo no tópico 2 da sua apostila. Diz que o professor precisa cultivar uma vida de oração. Certamente hoje falta professores que orem fervorosamente nos seus estudos e que intercedam constantemente por seus alunos e ministério de ensino. Entenda, as fontes de poder e de autoridade no ministério de ensino são espirituais e em Deus. Você cultiva essa autoridade e esse poder no estudo continuado da Bíblia e da doutrina, mas também através da vida de oração. Avance comigo aí na leitura da sua apostila. Diz o seguinte, próximo parágrafo. Me ajude na leitura. O que é que diz? O princípio bíblico
Observe isso. A Bíblia estabelece um princípio de que o ministério de ensino da palavra esteja completamente associado à vida de oração. Os apóstolos, em Atos capítulo 6, versículo 4, eles disseram: olha, enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu não posso desassociar uma coisa da outra. Conta-se que perguntaram para D.L. Moody qual o mais importante, estudo da palavra ou oração? E ele respondeu fazendo uma outra pergunta: qual o mais importante para uma ave? A asa direita ou a asa esquerda? Não tem como desassociar isso da vida do cristão. Não tem como nós somarmos, calcularmos a importância de uma ou de outra. As duas são configuradas para existirem, associadas uma à outra. Continue comigo a leitura na apostila que diz: ineficiência na vida de oração é o quê? Desastre. É um desastre. O professor sem oração, ele é insensível. Ele é insensível ao ambiente espiritual da sua sala de aula. Ele é insensível à ação do Espírito Santo. Ele é insensível às necessidades espirituais dos seus alunos. E isso é um desastre. Porque o ambiente da escola bíblica dominical tem que proporcionar vida espiritual. Tem que ser um local de restauração, de avivamento. Tem que ser um local onde de fato é agradável estar na presença do Senhor. Mas o professor que não ora, ele não tem condições, nem nele, nem naquilo que está ao seu redor, de ter esse calor espiritual, esta vida espiritual. Mas de um modo prático, veja comigo aí na sua apostila, nós colocamos 3 razões pelas quais nós devemos cultivar uma vida de oração. Me ajude na leitura, por gentileza. A letra A, o que é que diz? Precede qualquer ministério produtivo. Sem oração não há poder espiritual. Irmãos, a oração, ela te ensina a depender de Deus. A oração é um reconhecimento em postura física, intelectual, emocional, por palavras, por poder da tua decisão, de se colocar diante de Deus e reconhecer as tuas limitações, de dizer para Deus: Deus, eu consigo ir até um bom planejamento da aula. Senhor, eu consigo ir até a transmissão deste ensino aqui, mas eu não consigo ir até aí, até além disso. Deus, tem um aspecto do meu ministério que eu sou limitado. Eu não posso atingir o coração do meu aluno. Eu não posso saber o que está se passando dentro da mente do meu aluno. Eu não consigo, Senhor, aplicar esta palavra espiritualmente à vida espiritual do meu aluno. Eu preciso de Ti. Eu sou carente de Ti. Eu posso ter o melhor desenvolvimento didático e pedagógico, mas isso não significa que haverá transformação de vida. Eu preciso das tuas ações para transformar, para renovar, para alegrar, para restaurar, para quebrantar, para mudar pensamento, para mudar atitudes, para santificar. Existem ações dentro da educação cristã que só podem ocorrer
se você tiver intimidade com o Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver dentro da sua sala de aula. Em segundo lugar, acompanhe comigo a letra B, que diz o seguinte: o que é que diz aí? É beirar a presunção, pois é confiar no quê? No seu plano, nos seus recursos e no seu conhecimento. Hoje é segunda-feira e eu sei que domingo eu vou ministrar a palavra. Eu tomarei uma palavra que não é minha, que é a Bíblia. Uma doutrina que não é minha, para uma igreja, para vidas que não são minhas. Eu sei que tem ações dentro desse processo de ensino-aprendizagem que eu não posso realizar. Mas é segunda-feira. E eu decido passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pela manhã cedo, sem dobrar jamais o meu joelho para rogar a dependência do Espírito Santo. Aí quando eu vou iniciar a aula, aí eu peço para meus alunos se colocarem em pé. Vamos orar rogando a presença de Deus nessa aula. Eu ignorei, eu negligenciei, eu não busquei, eu rejeitei a semana toda a dependência do Espírito Santo. Mas domingo pela manhã, numa oração de 1 minuto, eu quero chamar as ações do Espírito Santo para dentro da minha sala de aula. Como é uma tragédia isso, meus amados irmãos. O professor dependente, ele ora segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A vida dele é uma vida de oração. Ele tem dificuldade no entendimento da doutrina, ele ora. Ele tem dificuldade em encontrar um recurso didático, ele ora. Ele sabe que será difícil ministrar a lição, ele ora por ele ora pelo conteúdo, ele ora pelos alunos. Ele passa a semana dizendo: Espírito Santo, esteja comigo. Porque tu és o Espírito da verdade que conduz à verdade. Tu és o Espírito de vida que produz vida. Tu és o Espírito da palavra que manuseia a palavra. Esteja comigo. Por quê? Você pode informar, mas você não pode transformar. Transformação é do Espírito Santo. Nós podemos falar e nos comunicar muito bem, mas só o Espírito Santo consegue entrar na dimensão espiritual da vida dos teus alunos. Quantos aqui precisam da ação do Espírito Santo dentro da sua sala de aula? Reconheça nessa noite: eu não posso avançar na educação cristã sem a presença, a dependência do Espírito Santo. E eu só cultivo isso através da oração. Em terceiro lugar, letra C diz: a oração ajuda a enfrentar as lutas espirituais que ocorrem no contexto do ministério de ensino. Quando você está ministrando a palavra de Deus, você está em lutas espirituais contra a carne, o mundo e o diabo. Jesus descreveu este cenário na parábola do semeador. Todas as vezes, independentemente do lugar, independentemente da quantidade de pessoas que você ministra a palavra, você entra em combates espirituais contra a carne que está dentro daquele que está te ouvindo, contra o mundo que está ao redor daquele que está te ouvindo, e contra o inimigo que está lutando dentro da mente dele contra a palavra que você está ministrando. Oração te dá poder e te dá autoridade. Oração faz a palavra de Deus na tua boca ser verdade, e verdade em poder e com autoridade. Encerramos essa parte aqui fazendo mais uma autoanálise. 3 perguntinhas básicas. Primeira, me ajude na leitura, por gentileza. Quanto tempo, todos os dias, você se dedica à oração? Segunda pergunta. Terceiro.
medite nessas questões, nesse aspecto da dimensão bíblica e espiritual. Vamos encerrar então vendo, abra comigo a sua Bíblia, o exemplo de Jesus Cristo, conforme Marcos, o registro de Marcos, a narrativa de Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39. Nós vamos observar aqui como Jesus desenvolveu este aspecto no seu ministério. Marcos 1, deixe sua Bíblia aberta logo após a leitura, se você puder. Versículo 35, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: tendo-se levantado, que horas? Ele foi para onde? Foi para um lugar deserto para fazer o quê? Orar. Ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Olha, Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso aqui eu vim. Então foi por toda a Galileia pregando. Permaneça com a sua Bíblia. Aqui temos um retrato do que Jesus faz e fez. Do que Jesus fez no seu ministério. Jesus uma duas coisas. Em primeiro lugar, quanto à oração, Jesus senso de prioridade, é isso que falta. A maioria dos irmãos que não oram é porque não tem senso de prioridade. No caso de Jesus, Jesus nunca perdeu o senso de prioridade da oração, mesmo em meio ao cansaço físico. Nunca. Por que você não ora? Porque eu estou cansado, não tenho tempo. É muita coisa para fazer, eu não tenho condições. Agora eu quero acompanhar contigo o versículo 35, observe só. Jesus levantou em alta madrugada. Mas vamos voltar um pouco e observar em que dia Jesus levantou em alta madrugada. Vamos ver o início do dia de Jesus? Volte um pouquinho aí ainda no capítulo 1, versículo 21 em diante. Veja comigo. Os irmãos estão acompanhando, versículo 21. O início do dia de Jesus. Depois, entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Vamos continuar a leitura. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que é que Jesus está fazendo? Início do dia, Jesus foi para onde? Sinagoga. Fazer o quê? Aprender e ensinar. Ouvir outros mestres que falavam, liam, explicavam na sinagoga, mas ele foi também ministrar. Aqui depois, no meio dessa ministração, olha o que acontece, versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdê-la-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Acompanhe o restante do dia de Jesus. E saindo da sinagoga, foram para onde? Para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre.
e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a... Tudo isso foi pela manhã. A manhã de Jesus. Ministração, luta espiritual com demônios, com enfermidades. Agora veja o versículo de número 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que lhe falassem, porque sabiam quem ele era. Versículo 35. Tendo-se nesse dia, depois de tudo isso, levantado-se alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali... Imagine o dia de Jesus. Tente imaginar como Jesus chegou já lá muito tarde da noite, depois de ter lutado com demônios, com enfermidades. O cansaço que deve ter se abatido sobre a estrutura física de Jesus. Mas Jesus tinha senso de prioridade. Ele sabia que para ensinar, ele tinha que ter intimidade com o Pai. Alta madrugada, Jesus se levanta para ir para um lugar deserto e orar. E nós? E você, professor de escola dominical? Você, obreiro? Você, aluno? E nós, irmãos? Como está a oração dentro da nossa vida? Cansaço não é desculpa para não orar. Jesus está nos dando exemplo. Um segundo exemplo que Jesus nos dá é que ele não perdia o senso da prioridade de oração, mesmo no meio das intensas demandas do seu ministério. Veja comigo, vou citar para os irmãos um texto bíblico em Lucas, não sai ainda do texto de Marcos, em Lucas capítulo 5, versículo 15 a 16. Diz o seguinte: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Mas o que Jesus fazia? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A fama veio.